E é isso, né, Suman? Estava ouvindo aqui tua exposição inicial e chama atenção essa questão dos penduricalhos, né, Suman? É só dar o microfone para os magistrados que eles mesmos fazem a defesa deles, né, e a fundamentação, né, do que representa isso aí dentro do... Eu sempre falo, né, Suman, que a gente ainda não conseguiu virar uma república no Brasil, né? A gente teve ali os processos de independência, declaração da República, mas a gente ainda vive com muitos resquícios de monarquia no Brasil, né, Suman, de castas privilegiadas, e a gente precisa fazer como é que se diz? Memória, verdade e justiça, né, que a gente diz da ditadura militar. Para fazer a memória, verdade e justiça da ditadura, Suman, a gente precisa avançar naqueles pontos da Constituição lá, que são resquícios da ditadura, como, por exemplo, esse julgamento da perda de patentes, que depende ainda da justiça militar. A própria justiça militar é um resquício, né? Aquele artigo 142 lá, que os milicos acham que eles podem dar golpe e influir na política nacional com base naquele artigo. E a questão da República é mais fundamental ainda, né, Suman? E eu gosto do Dino, Suman, eu sei que tu gosta, tu é fã do Dino também, o nosso ministro comunista do STF, né? Porque o Dino é um cara extremamente republicano, né? E é um cara que bate muito nessa tecla da necessidade do Brasil vencer esses entulhos monárquicos e entulhos assim de privilégios que a gente tem no Brasil. Essa declaração da magistrada, Suman, não é novidade. Tu vai lembrar, tu é um cara... Tu é gurizinho, mas tu já é veterano no jornalismo também, Suman. Tu não me engana, tá? Quantas vezes tu já ouviu no exercício da tua profissão, Suman, magistrados aí, essa associação dos magistrados, que é extremamente corporativa, né? É lavajatista, estava mergulhada na Lava Jato apoiando o Sérgio Moro, né? E os outros lavajatistas. Quantas vezes tu já ouviu essa turma dando esse tipo de declaração, Suman? Isso aí não é novidade, não tem lanche. E tu veja bem, Suman, como é que é a questão, que nesse discurso que ela faz, ela nem está preocupada com o reajuste do subsídio, digamos assim. Porque eu acho até legítimo, Suman, que a associação venha e diga o que ela disse, que em 20 e tantos anos o subsídio só reajustou 9 vezes, tá? Tá, tudo bem que queiram reajustar o subsídio, que queiram que o teto seja um pouquinho mais alto, tá? Me entendam, não estou dizendo aqui que eles ganham pouco, mas defender os penduricalhos, porque o subsídio não foi reajustado e não está como deveria ser. Então a gente precisa ter lanche, a gente precisa ter um carro com motorista, a gente precisa ter o Vale Paletó. Não, né, Suman? O que me pega muito é o seguinte, Portinho, eu, como todo brasileiro, sempre tive a sensação de que quanto mais alto na estatura da República, especialmente em aspectos que exigem concurso, títulos acadêmicos, mais o sujeito teria inteligibilidade, intelectualidade e razoabilidade, que não necessariamente são coisas harmônicas, né? Então, quando eu ouço um desembargador ou juiz falar, eu sempre fiquei com a impressão que nós estaríamos diante de pessoas com, né, o uso da razão antes de qualquer coisa. Aí eu fico pensando, de tudo que está estourando do Poder Judiciário, de crimes, de penduricalhos, de abuso, de decisões tortas, essa moça, ela não pensou 2 vezes antes de falar, ela poderia muito bem só ter ficado quieta, sabe? Do tipo assim, cara, tá legal para você, tá bacana para você, você vai falar, vai chamar atenção, vão puxar, o seu salário tá ali no portal de transparência, vão puxar o teu salário, vão ver que em dezembro tu levantou R$116 mil só em dezembro. Aí você vai falar que não tem dinheiro para um cafezinho. Podia ter usado outro argumento. Pela responsabilidade, pelo peso das nossas decisões, pelo alvo que somos de ataques. Poderia ir por essa linha, que seria uma linha que eu já acho vencida,
mas é uma linha melhor do que dizer que não tem dinheiro para tomar um cafezinho. Aí você imagina o trabalhador, que é o que eu falava hoje, Potinho. O cara tá lá no iFood, debaixo de sol, ontem pela manhã, o dia inteiro, tomando esporro de chefe, de cliente, de trânsito, para ganhar uma merreca dele. Para a pouquinha merreca que ele tem, ele pede um pingado no boteco e um risoles para não morrer de fome, que não é uma comida nutricional, não é uma comida adequada para o almoço, mas é o que o salário dá. Aí ele tá ali contando as moedas e paga um pingadinho de café, um copinho de café preto, daqueles copinhos americanos pequeno, e ele olha no celular na hora, assim, e passa o vídeo dessa juíza dizendo, nós não temos dinheiro pro cafezinho. Ah, cara, isso aí tem que indignar o sujeito, né? Não dá para ser algo normalizado. Suma, infelizmente, quem está batendo forte nisso aí, para variar, é nós aqui da imprensa progressista, né? Os canais daqui, a grande imprensa não dá notinhas ali nas revistas secundárias, mas tu vai ver o grande jornalão não bota ali numa matéria de capa, a Rede Globo não bota isso aí no Jornal Nacional, essa declaração tinha que entrar ali no Jornal Nacional. Não é escandalizante, né, para eles, né, Portinho? Não é escandalizante para eles. Escandalizante é a Leila ser amiga do Lulinha. E aí vão lá constranger a Leila Pereira, fazendo com que ela deponha numa CPI, tá? Que para mim não tem o mínimo de justificativa disso. E eu vou dizer mais. Tem que ficar claro para a sociedade brasileira que esse corte aqui chegue em pessoas menos versadas em política do que a nossa audiência que entende bem, tá? A CPI não pode operar um trabalho de polícia. A CPI está se propondo a fazer um trabalho de polícia. Isso aí tem que acabar. Esse negócio de eu mando, vem aqui que eu sou o xerife, eu tenho uma estrela no peito aqui, ó, dá uma segurada. Você não é a Polícia Civil, você não é a Polícia Federal, dá uma segurada. Vocês têm outra prerrogativa, outro papel, tá virando patifaria já. Tá virando poder paralelo. O poder legislativo quer controlar o orçamento da União, quer controlar a parte jurídica da sociedade no lugar do Supremo e do Poder Judiciário, e também quer agora ser a polícia do Estado. Que isso, Putin? Totalmente, né? Essas CPIs aí já extrapolaram, né, Suma? E elas, é o que tu falou, né? Elas tentam ter um poder de polícia que elas não têm, né? Não têm. E aí extrapola completamente do objetivo da CPI, desvirtua, inclusive, o que deve ser investigado não é investigado, e aí começam a buscar pelo em ovo, literalmente, né? E tentar ouvir pessoas que não têm nenhuma ligação, nenhuma relação com o caso específico Mas a questão, Suman, dessas declarações dos juízes, ela envolve também muito a falta de empatia, a falta de ver o mundo ao seu redor, né? E tem uma coisa que me incomoda muito, Suman, que é esse discurso do a nossa função é relevante, é perigosa, é não sei o quê, o juiz se doa, né? Como se o magistrado fosse uma profissão muito maior e mais relevante, por exemplo, do que um professor, do que um próprio advogado, né? Do que, sei lá, qualquer função, um jardineiro, né? O merendeiro da escola, né? Não, eles são o panteão da sociedade. O panteão da sociedade. Isso é uma questão... Não sei em que momento nós falhamos como sociedade, mas nós somos responsáveis por isso, nós como sociedade. Nós vimos esses caras um degrau ou dois acima de nós, sabe? Só um pouquinho. Você é um prestador de serviço público, e a sua responsabilidade é maior do que o seu mérito, o seu benefício. Haja vista a ignorância de um Sérgio Moro, um iletrado da tigela com J ou com G, como diz o Gilmar Mendes, que é juiz federal, cara. Então, calma lá. Isso é uma questão típica, né, Suman, do modelo capitalista e do liberalismo, né? Tu vê essa diferenciação, profissões que se acham maiores do que as outras, né? Trabalhadores que não se acham trabalhadores e que se acham em cima da carne seca e dos outros trabalhadores, que podem, inclusive, pisar nos outros trabalhadores, né? E essa é uma diferença gritante aí do modelo capitalista e do modelo socialista, né, Sum? Porque aquela turma que não conhece e fala do socialismo, uma das primeiras linhas lá das lições do Marx, das lições do Lenin, é exatamente essa, que o servidor público ele tem que ganhar muito pouco, o servidor público ganha pouco
e todos os servidores públicos, e devem, de preferência, ganhar ou o mesmo salário ou muito próximos. Então, os grandes socialistas, aí, Lenin, Marx, sempre sustentaram isso, que o professor, o jardineiro, o construtor, o juiz devem ter um salário quase semelhante, se não for semelhante, quase semelhante. Então, e isso aqui é importante da gente ter sempre em mente, né? Porque definitivamente esses caras ganham muito mais do que o trabalhador comum e ainda querem penduricalhos, né? Então vamos botar a bola no meio campo, né, Suman, e vamos tratar esse assunto como deve ser tratado, como o Dino está propondo lá no STF. E sobre essa questão que tu traz, Suman, vamos fazer um capítulo. Eu voltei para o assunto dos penduricalhos, mas acho que esse capítulo da CPMI é importante, né? A gente teve ontem, foi muito grave o que aconteceu ali, né, Suman? E claro que a direita vai tentar desvirtuar e dizer, viu, não querem que o Lulinha seja investigado. Não, pode investigar o Lulinha, pode investigar. Mas o que houve ali na CPI ontem foi uma fraude levada a cabo pelo presidente da CPI, Suman. O senhor esse aí, que eu nem me lembro o nome dele, o Carlos Viana, do Partido Podemos. Está em primeira mão, tá? Eu estou investigando o Carlos Viana e eu devo, se tudo der certo ainda hoje ou amanhã, estou aguardando algumas provas, mas eu já vou trazer até onde eu posso chegar. O Carlos Viana, em 2019, foi batizado, ele é evangélico, foi batizado na igreja da Lagoinha, tá? Batizado na igreja da Lagoinha. 2019. Sabe quem foi o pilar de campanha dele que gravou vídeos pedindo voto para ele? O Márcio Valadão. Não o André Valadão, que é da Lagoinha também, mas o Márcio Valadão. Para quem não lembra, aquele pastor mais velho, bispo da igreja, que ficou famoso por meme quando morreu o Guilherme de Pádua, o assassino da Daniela Pérez. Ele diz assim, morreu agorinha mesmo, estava aqui, morreu. Lembra daquele... Claro. pastor da igreja? Ele era o cabo eleitoral do Carlos Viana. Ele é da Lagoinha. O Zetel é o cara da Lagoinha. O Zetel não tem o sigilo quebrado. O Lulinha tem. Pô, então pronto. Isso eu já posso trazer. Agora, a relação dele com o Zetel é tema da minha investigação.